Glória a Deus. Comenta as mãos com a paz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Deus querido, Pai eterno, meu Deus, neste momento nós oramos, Senhor, pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor venha falar conosco, Pai. Usa o teu servo em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, possa produzir em nossos corações, meu Pai. Assim nós oramos, confiamos no teu poder, na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes com Jesus? Deus seja louvado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Como de costume dizer, quando eu estou na Assembleia de Deus Bereia, eu estou feliz, me sinto feliz, já me sinto em casa em estar no meio dos irmãos. Deus seja louvado por cada vida de cada irmão que está aqui nessa noite, dos obreiros, do pastor. Deus seja louvado por cada vida de cada um que está aqui, desde aquele que começa o culto, desde aquele que faz o louvor, desde aquele que toca o instrumento, desde aquele membro que está aí sentado. Deus seja louvado por cada vida que está aqui. Eu queria agradecer, como de costume, o irmão Luiz, que me fez o convite cerca de 3 domingos atrás. Ele me fez o convite para estar aqui e Deus permitiu que esse culto acontecesse. Eu tenho o costume de dizer que toda bondade que acontece em nossa vida, Deus permitiu. Assim como dias ruins que chegam na nossa vida, Deus permitiu. E foi Ele que nos deu força para chegar até aqui. Então Deus seja louvado. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Deus seja louvado por cada vida que está aqui na tribuna. Amém? Sem muita demora, que o tempo não nos espere, eu queria nessa noite que aquele que trouxe a sua Bíblia localizasse comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 de Atos, capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 12. Não poderia também deixar de falar sobre a vida do presbítero Guilherme. Já conheço ele de longa data, já congregou comigo, todos aqui sabem. Que Deus continue abençoando ele e a sua casa. Sempre que eu preciso de algum favor, a primeira pessoa que a gente vai é ele. Tem hora que cobra de mim apenas um açaí, a gente fica até com vergonha de pagar, mas Deus continua abençoando ele, a sua casa e toda a sua família. Quantos encontraram Atos, capítulo de número 12? Amém? Vamos ler o versículo 4, versículo 3. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Era os dias dos pães ázimos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Eu vou repetir o versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Pode fechar a sua Bíblia nessa noite, deixe ela do seu lado, se acomodar. Serei breve nessa noite em um texto que me chamou a atenção, me chama a atenção e creio que ainda vai continuar me chamando a atenção. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, o autor do livro de Atos dos Apóstolos escreveu essa história, ou escreveu esse livro para falar especificamente sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida da igreja primitiva, a igreja logo no seu princípio, no seu começo. Há quem diga que esse livro poderia carregar-se o seu nome de Atos do Espírito Santo, porque sabemos que somente o capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos não fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Só que a partir do capítulo de número 2
já não tem como mais esconder a evidência do Espírito Santo no meio da igreja. Ora, o capítulo de número 1 começa falando sobre a ascensão de Jesus. Quando Jesus agora está ressurreto no meio de alguns que ainda puderam contemplar Jesus pós a sua ressurreição, aquelas testemunhas oculares, aquelas que viram Jesus, de fato, quando ele agora já é um homem ressuscitado, já é Jesus no meio do povo, já não é aquele mais que estava pendurado em um madeiro, agora se apresenta em uma reunião para os primeiros discípulos e agora mostra para eles que ele está vivo. E Atos, no capítulo de número 1, Lucas agora começa a dizer, a escrever as últimas palavras de Jesus com os seus discípulos. Ora, o capítulo de número 2 agora começa uma história magnífica, a qual os primeiros discípulos vai começar a vivenciar algo que já havia sido prometido por Jesus. Eles agora vivenciam algo no capítulo 2 que Jesus prometeu no capítulo 1. Ora, eu vou subir para o céu, mas não vou vos deixar órfão, eu vou enviar um consolador. Vou rogar ao Pai que envie-se um consolador para que esteja em vós. Me chama a atenção que logo no capítulo 2 a gente já vê parte de uma promessa de Deus Pai. Alguns vai dizer, olha, o Espírito Santo que desce agora na igreja e faz habitação é o mesmo Espírito do Antigo Testamento. Só que me chama a atenção que é citado no meio do Evangelho que o Espírito que desce era o mesmo Espírito que desceu em Davi, que o Espírito que desce era o mesmo Espírito que fazia menção no Antigo Testamento, no livro dos Reis. É o mesmo Espírito de toda a Bíblia Sagrada. Só que algo que me chama a atenção, que o Espírito não começou na história dos patriarcas. O Espírito de Deus não começou quando os primeiros reis começaram a reinar dentro de Israel, mas me chama a atenção que tudo e todas as coisas começaram antes da nossa existência. Capítulo de número 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus logo no princípio de tudo e todas as coisas. O Espírito Santo já estava no começo de tudo e todas as coisas. Então seria erro meu em dizer que a história do Espírito Santo começou depois que Davi virou rei. Seria erro meu dizer que a história do Espírito Santo começou quando Sansão criou-se aquela força do Espírito de Deus. Eu tendo a entender e a pensar que logo no princípio, quando Deus formara tudo e todas as coisas, o Espírito Santo já estava ali. Eu tendo a entender que quando o Pai Todo-Poderoso começou a formar todas as coisas com o poder da palavra, Jesus já estava ali. Porque segundo João, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu tendo a entender que nenhuma criatura está acima de Deus, do Espírito Santo e do Cristo Jesus. É por isso que agora no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles experimentam um Espírito que era uma promessa, mas que já estava desde o começo. E o que eu quero introduzir nessa noite é que os nossos pensamentos se elevam a entender que a descida do Espírito Santo em evidência fez com que a igreja se avançasse, porque logo após o Espírito Santo em evidência descer no dia de Pentecoste e encher toda a casa, no capítulo 3 eles já estavam preparados para o trabalho. Porque não adianta a evidência acontecer, o Espírito descer e eu não estar logo preparado para fazer a vontade do Espírito. É por isso que no capítulo de número 3 eles agora estão subindo ao templo. E quando eles sobem ao templo,
eles se encontram com o paralítico na porta do templo e não tinha para dar para o paralítico aquilo que eles tinham no capítulo 1. Porque se no capítulo 1 eles tinham a palavra do evangelho de Cristo ressuscitado, eles tinham talvez dinheiro, esmola, para entregar para aquele homem que estava na porta do templo, no capítulo 3 já é diferente. Porque se no capítulo 1 eles têm palavra e talvez dinheiro, no capítulo 3 eles não têm dinheiro, mas têm palavra e têm o Espírito Santo. É por isso que no capítulo de número 3, quando logo aquele homem vai pedir eles uma esmola, eles falam: eu não tenho, eu não estou mentindo, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu recebi, eu passo para você. E a pergunta é: como entregar algo que eu não tenho? É por isso que ele levanta a voz e diz: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo mais valioso do que o dinheiro. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Por quê? Porque a prata e o ouro vai fazer você comer o pão hoje, mas está aqui amanhã. A prata e o ouro vai fazer você se alimentar hoje, mas está aqui amanhã. E o que você tem? Eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai fazer o que comigo? Fique tranquilo, porque ele é tudo o que você precisa. Logo após repassar o que ele tem, ele já não está mais caído, está de pé. Observa aqui a menção que ele faz no capítulo 3, leva uma mudança de vida de quem está paralítico, faz ele ficar de pé, andando, cheio do Espírito Santo, e a primeira evidência do Espírito Santo está confirmada. Era motivo de Pedro e João voltar gritando, louvando, dizendo: Jesus me usou através do Espírito Santo. Só que a igreja entende que precisa avançar, e avançando-se com o Espírito Santo, eles compreendem que não pode voltar para trás de uma obra missionária que já começou. É por isso que logo após, no capítulo de número 4, começa-se uma perseguição, porque já não pode mais falar que o Jesus que nós matamos está vivo. Não pode mais dizer que o Jesus que nós penduramos no madeiro ressuscitou. É por isso que agora toda a Judeia está em um período que vai ser perseguido, e a igreja avança. E quando a igreja avança, a igreja cresce. E quanto mais a igreja cresce, mais cheios do Espírito Santo eles estão. E quanto mais cheio do Espírito Santo eles estão, mais encorajamento eles têm. É por isso que no capítulo 7, no capítulo 6, agora a igreja sofre algo que vai tentar abalar a igreja, dizendo: olha, na hora de repartir os alimentos, os pães, os órfãos e as viúvas está sobrando, vai fazer o que a respeito disso, Pedro? Pedro levanta um homem cheio do Espírito Santo e escolhe um homem por nome de Estevão, capítulo de número 7. Estevão agora é aquele homem que ele é bom em pregar. Estevão é aquele homem que ele é bom para falar. Estevão é aquele homem que aonde ele chega, a multidão quer sentar para ouvir, mas isso não é evidência ainda do Espírito Santo. Estevão começa a pregar e começa a ser perseguido, até que o Sinédrio coloca a mão no Estevão e diz: temos que calar esse homem, capítulo 7. E um dos maiores discursos de Atos agora é dito no capítulo 7. Só que o que me chama a atenção é que era um homem cheio do Espírito Santo que pregava. E o homem agora que pregava, alguém que ouvia ele, está olhando para ele e fala: a sua face é semelhante como a de um anjo. Isso ainda não é evidência do Espírito Santo. Alguém que olhava para ele e diz: as suas palavras me constrangem. Isso ainda não é evidência total do Espírito Santo. É por isso que Estevão continua. E quanto mais Estevão prega, há um confronto em quem ouve. Só que esse confronto não é aquele confronto que dá desejo de mudança, mas dá desejo de matar. E lá vai a evidência do Espírito Santo. É que um homem que prega, eu não posso dizer que esse homem anda com o Espírito Santo, porque ele tem o dom.
O homem agora que anda pelas ruas dizendo, eu sou cristão, eu não posso dizer que ele tem o Espírito Santo, porque o que sai da boca eu não consigo entender o que tem dentro do coração. Mas quando ele continua a mensagem, algo me constrange. Porque quando ele continua a mensagem, o Sinédrio agora vai assinar cartas a dizer pode matar, porque as palavras que ele fala confronta o nosso ego e vai de frente com os nossos pensamentos. Estevão agora é colocado de frente ao Sinédrio, pregando. Ele agora diz, olha, quando eu olho para o céu, isso é palavras que saem da boca dele, quando eu olho para o céu, eu vejo a destra de Deus Pai, Jesus, Filho de Deus. Aqueles homens olham para ele e dizem, ele não pode ficar aqui. Eles pegam Estevão, arrastam ele para fora da cidade, e a maior evidência do Espírito Santo está aqui, porque o homem que pregava, o homem que falava de Deus, o homem que queria implantar o amor através de Deus Pai, ele agora está diante daqueles homens e diz, olha, eu vi Jesus, não é evidência ainda, eu prego bem, não é evidência ainda. E qual é a maior evidência que o Espírito Santo está contigo, Estevão? Quando ele olha para os céus, ele agora entende que vale mais a pena amar quem o apedreja aqui embaixo do que pedir Deus para matar. Ele olha para o céu e diz, vale mais a pena eu pedir Deus para imputar esses pecados e outra coisa, do que pedir Deus para mandar para o inferno. Até que a primeira pedrada acontece. A maior evidência do Espírito Santo é depois da primeira pedrada, porque depois da primeira pedrada a oração não muda. Depois da primeira pedrada o cântico não muda. Depois da primeira pedrada o sorriso do rosto não muda. Depois da primeira pedrada o rosto como a face de anjo não muda. É ele dizendo, a maior evidência do Espírito Santo é amar quem quer me ver morto. A maior evidência do Espírito Santo é abraçar quem quer me ver longe. A maior evidência do Espírito Santo é dizer, Pai, eu quero ver eles na glória comigo. Não impute a ele esses pecados, porque o Espírito Santo está em mim, e o Espírito é amor. Eu não posso condenar quem quer me matar, porque o Espírito que há em mim é maior do que o que está neles. A maior evidência do Espírito Santo na vida de Estevão era o amor do Espírito Santo dentro de si, dizendo, Pai, eu vou morrer, mas não impute a esses homens esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou repetir, o que Estevão estava dizendo é, Deus, quando olhar para essa situação, coloca-me como miserável e como merecedor disso, e olha para esses homens como homens inocentes na época da sua ignorância. Era ele dizendo, a maior evidência do Espírito Santo está comigo, é mesmo eu morrendo, eu tendo a certeza, a missão foi cumprida, e o meu papel é amar quem quer me ver morto. Estevão agora morre, e após a morte de Estevão, no capítulo 7, a gente pula para o capítulo 11, porque quando Estevão morre, eles estão com medo de um homem por nome de Saulo. Um homem por nome de Saulo é aquele que as vestes de Estevão foi colocada nos seus pés, e era um daqueles que assinaram a sentença para Estevão morrer. E era um homem que perseguia tanto a igreja que eles falaram, vamos sair daqui, porque se ficarmos aqui, nós vamos morrer e vamos ser presos. Capítulo de número 11, o texto diz que esses homens se espalharam para Chipre. Esses homens foram para Antioquia. Só que alguns da igreja ficaram em Judeia. E quando esses homens estão em Antioquia, eles entendem algo. Vamos continuar o culto de porta fechada. Pregamos só para os judeus. Quem não é judeu não ouve a mensagem, e nós continuamos o culto nosso. É por isso que no capítulo 11 a notícia chega na Judeia. Olha, aqueles irmãos que eram daqui estão em Antioquia, mas o culto não parou. Os irmãos que saíram fugidos
foram para Antioquia, mas não desviaram. Os irmãos que estavam com medo aqui se esconderam, mas ainda continuam falando com Deus. Pedro vai dizer: eu quero ouvir de novo o que vocês estão dizendo. Vou repetir, Pedro. Sabe aquele medroso, sabe aquela medrosa? Eles até não saíram correndo daqui, mas eles mandou um recado: o culto em Antioquia continua fervoroso, o Espírito Santo em Antioquia continua vivo. Eu não posso ocultar essa mensagem. Avisa para Pedro: pastor, olha, o culto em Antioquia continua, e tenho logo o convite: vem pregar para nós, porque o mesmo Espírito da Judeia está em Antioquia também. A mensagem para Pedro é: a igreja não se acovardou, fugiu, mas o Deus é o mesmo, e a oração ainda é a mesma, Pedro. Capítulo de número 11, ainda sem entender, eles falam: já que é isso, manda Barnabé para conferir. Quando Barnabé chega, parece que há uma surpresa tão grande. A igreja está mais fervorosa do que na Judeia. O povo que ia parar continuou. O povo que ia regredir avançou. E a pergunta que não quer calar: o que aconteceu aqui? Parece que alguém fala: Barnabé, eu tenho algo para te contar. Nós saímos da Judeia, passamos por diversas cidades. Sabe quem nós não abandonamos? O Espírito Santo de Deus. Nós andamos por diversos lugares, mas o Espírito estava com nós. E aí, o que tu quer dizer com isso? É que quando chegamos aqui, nós até se covardamos, mas quando o Espírito Santo desceu a primeira vez de novo, parecia-se como fosse o primeiro culto de novo. É por isso que nós não pode parar, Barnabé. Avisa para Pedro que a mensagem ainda continua. Barnabé pergunta: mas prega só para os judeus? O que me chama a atenção é que quando Barnabé está lá, alguém vem de fora dizendo: abram-se as portas, porque o evangelho não é só para os judeus. Se quem está do lado de dentro se acovardou para pregar quem está do lado de fora, a mensagem é: abre as portas, porque o do lado de fora está entrando com quem é para ficar aí dentro. Abram as portas, porque o evangelho não se resume em 4 paredes. Se dentro de vós não tem coragem, a mensagem é: nós tivemos, e a partir de hoje o evangelho é para todos. Barnabé agora fica abismado, ao ponto de no capítulo 11, final do capítulo 11, ele ir embora e voltar. E eu quero começar a pregar agora, vou ser muito rápido. Quando Barnabé volta, ele volta segurando a mão de alguém. E para Antioquia é novidade. Lembra por que no capítulo 7 eles fugiram? Porque há um perseguidor por nome de Saulo, que procura nos matar, nos apreender. E Barnabé acabou de chegar de viagem de novo. Quando Barnabé chega, eles olham de distância e olham: parece que esse homem nós conhecemos. Esse é Saulo. Barnabé diz: até o capítulo 13 ele era Saulo. Agora eu vos apresento Paulo, apóstolo de Cristo, porque o Espírito Santo escolheu. Alguém está dizendo: mas como assim? Nós fugimos da Antioquia por causa desse homem. Nós fugimos de Judeia por causa desse homem. E ele veio até Antioquia nos procurar. Vem nada. É porque na Judeia ele vos perseguia. Em Antioquia ele veio cultuar com você também. É porque do lado de lá ele era seu inimigo. Agora vocês todos são um só em Cristo Jesus. É por isso que eu chego numa igreja, olho para o lado da direita e olha: esse era do baile, esse era da boca de fumo, esse usava droga. Olha, hoje ele é aqui comigo, porque todos nós somos um só em Cristo Jesus. É por isso que eu não deixo de entender que o Espírito Santo é capaz de entrar na boca e trazer o viciado, trazer o traficante, pôr para sentar do lado do policial, trazer aquele que roubava, pôr para sentar do lado do juiz, e entender que todos aqui dentro é servo de Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que Antioquia está preparada. Só que quando eles ficam sabendo de uma mensagem, a Páscoa vai começar. Nós não podemos estar lá porque nós vamos ser mortos.
Só que é uma mensagem, e vou terminar rapidamente. A mensagem é: Pedro foi preso, mas antes de Pedro ser preso, Tiago morreu, e o próximo a morrer é Pedro. Até que Pedro é colocado dentro do cárcere, 16 soldados na soma estão do lado de Pedro, esperando amanhecer. 2 sentinelas estão à frente das portas, esperando para guardar Pedro. E lá fora há uma porta, a última porta que ninguém pode abrir. Só que o texto diz que quando Pedro é preso, a igreja orava. Quando Pedro é preso, ele chega no cárcere, tira a sandália, tira as vestes, deita, vai dormir, porque amanhã eu vou morrer igual Estevão, a história acabou. O texto diz que enquanto a igreja orava, veio um anjo do Senhor, bate no ombro de Pedro e diz: Pedro, levanta, coloque a tua sandália, as tuas vestes, porque a caminhada ainda não acabou. Pedro, rapidamente, achando que é uma visão, coloca as suas vestes, a sua sandália, e está dizendo: se é uma visão, uma aventura, eu vou me mergulhar nela. Até que passa dos primeiros soldados, da primeira sentinela, da segunda sentinela, e de repente, quando ele olha para dentro de si, ele está do lado de fora. Mas espera aí, se era uma visão, por que aqui fora está mais frio do que lá dentro? Se era uma visão, por que o arrepio está diferente do que estava do lado de dentro? Até que ele olha para trás, ele vê que ele deixou 16 soldados, que não sabe como ele fugiu. Deixou 2 sentinelas que estavam acordados, e não sabia como ele saiu. Só que o maior empecilho de Pedro naquela noite era uma porta que ninguém conseguia abrir. O anjo do seu lado, o anjo do lado de Pedro, está com ele. Pedro olha para o anjo, e o anjo olha para Pedro, e ninguém coloca a mão na porta, até que de repente o texto diz que a porta por si próprio se abre. E eu vou ser bem sincero, eu quebrei a minha cabeça por muito tempo para entender isso aqui. Porque Deus usa um anjo para passar por 16 soldados, 2 sentinelas, mas ninguém coloca a mão na porta. 16 soldados, 2 sentinelas, e ninguém coloca a mão na última porta. Até que de repente, que por si próprio a porta tem que se abrir. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo: a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Só que a pergunta é: a porta que o homem fecha, Deus pode abrir. A porta que o homem fecha, Deus pode abrir. É por isso que ele está diante da porta. O anjo do seu lado pode abrir a porta. Só que Deus está dizendo: tem situações que eu vou deixar você enxergar, que o tempo vai te mostrar que a porta tem que se abrir por si próprio. E ao quebrar a minha cabeça, eu entendi algo: que homem dentro do cárcere, a porta não se abre. Homem na primeira sentinela, a porta não se abre. Só que quando existe um homem diante da posição da porta, não há ninguém que consegue deixar a porta fechada. A posição certa faz a porta se abrir. O momento exato faz a porta se abrir. É por isso que passa ano, entra ano, e eu estou me perguntando: Deus, por que a porta ainda não se abriu? A posição certa faz a porta se abrir. O momento exato faz a porta se abrir. É Deus dizendo: falta muito pouco, mas não depende de mim, depende de você. Falta pouquíssimas horas, mas não depende de mim, depende de você. É a posição que faz a porta se abrir. Não é anjo, não é mão de homem, é a posição que vai fazer a porta se abrir. Quando Pedro está do lado de fora, 4 minutos eu tenho. Quando Pedro está do lado de fora, o anjo sai, e Pedro entende que aquilo já não era mais uma visão. Quando o anjo sai de perto de Pedro, o texto diz que a festa estava para começar. Era 7 dias. Só que a festa estava para começar do lado esquerdo, e na casa de João Marcos estava acontecendo um culto. Um culto que Pedro não foi convidado porque estava preso. Só que o culto era para a libertação de Pedro. Até que na porta da casa de João Marcos, alguém começa a bater. Não vamos parar a oração,
Porque nós estamos intercedendo para alguém sair da prisão. Manda a criada olhar quem está na porta. Quando a criada vai correndo, vê que era Pedro, não tem coragem de abrir, volta para a oração e diz: ei, está orando por quê? Para Pedro ser liberto. Pedro está na porta. Mentira. Está orando para quê? Para Pedro sair da prisão. Pois é, Pedro está na porta. Mentira. Tem coisa que não bate. Eu oro, Simone, Soninha, eu oro para o maior traficante se converter. O traficante vai no culto hoje, não acredito. Eu passo a minha vida toda dizendo: eu quero que o meu filho volte para a presença de Deus. O seu filho vai no culto hoje, não acredito. Eu preciso te dizer algo: a oração está na sua mão, a oração está na mão do seu irmão, mas confie em Deus, porque só Ele pode fazer. É por isso que gente que está orando não acredita que vai dar certo. É por isso que gente que está clamando está orando, mas não acreditou que vai dar certo. Até que um certo ponto vai na porta. Eu vou orar, eu vou olhar agora. Quando olha, é Pedro. Pedro agora, ao entrar na porta, está dizendo: não faça alvoroço e nem faça barulho. Por que, Pedro? Porque o Deus que me libertou da prisão, por causa da tua oração. A oração não pode parar, vamos continuar. O culto vai continuar. A oração que me fez cegar não pode parar. O louvor que me fez cegar não pode parar. E aí, vamos continuar. Eu preciso entender que depois que a porta se abriu, eu preciso continuar sendo crente. Eu preciso compreender que depois que o relacionamento deu certo, eu preciso continuar sendo crente. Depois que o carro, a moto chegou, eu preciso continuar sendo crente. Por quê? Porque tudo que o mundo pode me dar é passageiro, mas o Espírito Santo é eterno. Eu preciso dizer: o Espírito Santo é eterno. É por isso que o culto não vai parar. Fique sobre os seus pés, eu quero orar com a igreja. Ao vivenciar coisas, nós entendemos que o poder da oração é o maior poder que há no nosso meio nos dias atuais. Só que eu preciso dizer o que eu disse nas últimas 5 pregações que eu preguei. Depois da oração, eu não sei o tempo, ela vem a resposta. Depois da resposta, o próximo passo é meu e é seu. A resposta de Deus não pode mudar quem eu era antes da oração. A resposta de Deus não pode mudar quem você era nos dias que você jejuava. A resposta de Deus não pode mudar quem você era nos dias que você pagava preço. É por isso que tanta gente orava pelas madrugadas e quando Deus respondeu, parou. Mas quando eu olho para o meu passado de quando orava pelas madrugadas e subia no monte, eu entendo que a minha vida espiritual era muito mais elevada do que os dias atuais. É por isso que eu tendo a repetir: as respostas de Deus não podem mudar quem eu era quando eu pedia aquilo que Ele me deu. As respostas do Pai, elas trouxeram um conforto no meu coração, que por um período de tempo eu mudei quem eu era. E eu quero dizer para nós dessa noite: eu não posso esperar o dia mau chegar para me voltar a orar. Eu não posso esperar Pedro estar na prisão de novo para me voltar a orar pedindo Deus para sair. Eu tenho a entender que a oração me aproxima de Deus. E o homem próximo de Deus, ele já tem a resposta antes mesmo da calúnia. A resposta de Deus, ela vem mesmo antes de eu dobrar o meu joelho. Por quê? Porque eu sou um homem que anda em oração. Eu quero orar com nós nessa noite para dizer: não deixe de lado a pessoa que eu era quando eu precisava da resposta de Deus. Eu quero, feche os seus olhos nessa noite, que eu quero orar com nós. Espírito Santo de Deus, uma vez mais, nós nos colocamos, Pai, em Tua presença. Eu quero, Pai, Te agradecer primeiramente por essa noite. Te agradecer pelos poucos minutos, Senhor Deus. Mas acredito que o Senhor falou conosco, Espírito Santo de Deus. E algo, Senhor Deus, que o Senhor sussurrou no meu coração nesse dia foi o poder da oração. Mas Deus, eu não quero que a Tua resposta mude quem eu sou.
Eu não quero, Pai, que aquilo que o Senhor me deu, me proporcionou viver, mude a pessoa que eu era nos dias da oração. É por isso que eu quero te pedir mais uma vez, Espírito Santo de Deus, me impulsiona a orar mais, me impulsiona, Espírito Santo, a buscar mais, me impulsiona, Senhor, ser mais crente, porque eu sei que quanto mais próximo do Senhor, mais longe eu estou dos desejos carnais. Eu sei que mais próximo do Senhor, mais longe eu estou, Espírito Santo, das cobiças desse mundo. Eu te peço, Senhor Jesus, me ajude a ser mais crente, me ajude a mim mesmo ser mais homem de Deus, me ajude, Espírito Santo, continuar a vida de oração, porque nós entendemos que a oração é o combustível para o crente continuar de pé. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite, guarde as nossas vidas com toda sorte de bênção. Nos dê, Espírito Santo, uma semana animada de oração. Nos dê, Espírito Santo, uma semana com anseio de oração, uma semana com sede de Espírito Santo, até que o Senhor volte. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.